o nosso 5º episódio do podcast Conversa sobre Direito. Hoje eu recebo uma pessoa muito especial, Kessia. Ela é assistente de uma vara do Tribunal do Júri e vai tirar muitas dúvidas e trazer informações em relação ao Tribunal do Júri. Quem pode ser jurado, como que funciona a seleção e muito mais. Kessia, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu quero que você se sinta-se em casa e vamos começar nosso bate-papo. Vamos. Kessia, apresenta para o pessoal quem é você, qual que é a sua formação. Meu nome é Kessia, atualmente eu sou assessora de juízo em uma vara do Tribunal do Júri. Eu comecei como estagiária lá em 2019 e desde o início eu trabalhei com a parte penal. Certo. Aí eu comecei na época com penal que envolvia todos os crimes, depois passei para essa vara especializada, que é Tribunal do Júri e Execução Penal. Teve uma época que eu trabalhei também em cível, fazendas, depois eu retornei como assessora para o local que eu trabalho hoje. Nossa, que legal. Então, você já começou lá da faculdade, você conseguiu esse estágio e ficou até então. Você é bacharel em Direito, Sim. né? Você iniciou, né, como estagiária e agora você é assessora. Sim. Você fez alguma especialização? Como que foi? Fiz pós-graduação em penal e processo penal. Certo. E aí você acha que, assim, para quem está trabalhando como assistente, é importante ter uma especialização? Sim, é importante sempre buscar, né, se atualizar na medida do possível, tem que estar se inteirando acerca dos julgamentos, atualizados os entendimentos, jurisprudências, né? Porque sempre muda, né? Sim, A lei muda demais. Muito. E eu gostaria também de saber de você em relação à questão de que você falou que é assistente, né? Mas se você tem algum objetivo de prestar algum concurso, como que é a sua rotina de estudo? Se você estuda ou parou de estudar, vai continuar assessor e não quer prestar concurso, como que é? Qual que é o seu objetivo em relação ao seu crescimento profissional? Atualmente, eu assumi a responsabilidade de buscar o meu sonho, que é ser concursada. Por muito tempo eu ficava nesse dilema, será que eu consigo, não consigo? Começava, parava. Então, recentemente eu retomei esse sonho, assumi a responsabilidade, porque é uma responsabilidade a longo prazo, né, que demanda muito tempo, muita dedicação, abdicação. E aí eu comecei a estudar, meu sonho final é a magistratura, mas eu comecei aos poucos, né? Estou estudando matérias bases, aquelas que são importantes para praticamente todos os concursos, vou prestando todos que tiverem aí ao longo do caminho. E é o sistema, por enquanto, básico de estudar lei seca, videoaula e questões. E você faz um cursinho específico ou você assiste assim, aleatoriamente? Como que é sua rotina assim, de estudo? Você falou que estuda lei seca, assiste videoaulas e questão de horas, de tempo. Uhum. Como que é? Você estuda quantas horas por dia? Como que é essa rotina sua de estudo? Eu coloquei, para começar, no mínimo 2 horas por dia. Mas como alguns dias da minha semana são um pouco... não tem uma rotina diária sempre igual, tem dia que eu trabalho mais cedo por causa dos júris, enfim, eu coloco no mínimo 2 horas por dia, independente do horário. Qualquer dia... Você tirando as 2 horas por dia? 2 horas, de manhã ou à noite, sempre é obrigatório, essas 2 horas por dia. E final de semana, estuda também ou não? Final de semana, no sábado, eu faço questões de simulado. Aí o cursinho que eu gostei, que me chamou a atenção recentemente, é o ênfase. Eu achei ele muito bom, um cursinho bem didático, não é muito extenso, bem direto. E ele fornece essa opção das matérias básicas. Você estuda o básico, eu optei por fazer tudo por videoaula. Isso, fechar é mais prático, a videoaula. né? E aí, finalizar essa primeira etapa, ir para a parte de fazer, estudar julgados e aprofundar mais na parte escrita mesmo. E em relação à sua função, como que é? Você é assistente? Qual que é a sua função no gabinete? Você trabalha também com o Tribunal do Júri, porque é uma vara que não é só o Tribunal do Júri, né? Como que é dividido? Qual que é a sua função lá no gabinete? O assessor, ele basicamente prepara uma pré-análise para facilitar para o magistrado. Entendi. Né? Ele pensa em tese como o magistrado. Entendi. Então, ele faz tudo, claro, é sempre corrigido pelo magistrado, passa pelo magistrado, mas ele faz essa análise inicial, que pode ser um despacho, uma decisão, uma sentença, faz isso, passa para o magistrado, ele analisa, né, confirma se está tudo ok, se concorda e assina. Então, ele movimenta o processo no dia a dia. Entendi. Para facilitar também, né? Isso, além da gestão do gabinete, assim, divisão de
de tarefas, Porque não é só você, tem estagiários, sim, mas não é só você, né? Isso, e é um trabalho conjunto gabinete e escrivania também, que tem os cumprimentos dos atos. Entendi. Sobre o Tribunal do Júri, por que é importante? O Tribunal do Júri, ele é uma instituição prevista na Constituição Federal, que consiste basicamente em designar que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pela sociedade. E isso é muito importante. Sim, é uma parte a participação, que, né, da população, né, da sociedade. É uma parte que me chama muito a atenção. Para mim, é uma das partes mais fascinantes do direito. Assim, eu sou mais do penal, eu gosto muito. Do Tribunal mas do é porque Júri. A gente vê a técnica realmente associada à participação ativa da sociedade, que julga o seu semelhante. Ali a sociedade está falando o que ela aprova ou o que ela reprova. Isso é muito importante, né? Ter a participação, né, da sociedade. E quais que são os crimes que são julgados no Tribunal do Júri? É todos os crimes ou tem algum crime específico para você explicar para o pessoal que nos assistem? Não são todos os crimes, são apenas os crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, infanticídio, feminicídio, instigação ou participação em suicídio e aborto. Além disso, caso algum crime seja praticado no mesmo contexto, né, que envolva esse crime principal, digamos assim, ele também vai para a júri, mas em regra, apenas os dolosos. E qual que, assim, na comarca que você trabalha, qual que é o crime que mais tem, assim, de júri, que mais, você falou que tem instigação, né, também, qual que é o que mais acontece júri? O que mais tem é tentativa de homicídio e homicídio. De homicídio. Então, esses dois os que mais tem no plenário, esses dois crimes. Sim. E tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a jurado, porque você falou que é para a sociedade participar. Então, qual que é o requisito básico para ser jurado? E como que se inscreve? Você pode esclarecer para a gente, para as pessoas que têm interesse, às vezes você que está nos assistindo quer ser jurado, às vezes vê em filme, acha, né? Tem pessoas que ficam encantadas com aqueles filmes, né, do Netflix que tem júri. Então, como que é para ser o jurado? Como que se inscreve? Bom, em regra são enviados os ofícios, né, pela autoridade judiciária para várias instituições solicitando... Para poder ser o jurado. Então, é indicado. A gente encaminha esses ofícios para as instituições para que eles indiquem pessoas que reúnam as condições para serem jurados. Além disso, a gente também pode fazer um levantamento com base no cartório eleitoral, no registro eleitoral. Entendi. E a pessoa também pode se candidatar voluntariamente. Ela pode comparecer ao fórum e falar que quer ser jurada, passar o nome dela, ou a comarcas, por exemplo, aqui eu trabalho mesmo, a gente tem um link que disponibiliza acesso. Então, os estudantes compartilham entre si, as pessoas que têm interesse, eles se inscrevem para serem jurados. Então, tem um link que a pessoa que tem interesse pode ir lá se inscrever, Sim. que consegue, né, vai passar por uma seleção, que tem os requisitos, Isso, né? tem os requisitos. E quais que são esses requisitos? Você pode explicar para gente? Basicamente, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, certo, ter bons antecedentes e estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Entendi. Basicamente isso. Então tem que ser uma pessoa de boa índole, né? Boa Porque vai estar lá índole. julgando, não pode ser uma pessoa que, sim, eventualmente tenha algum processo, seja condenada. Tem que estar em dias com o cartório eleitoral, Aí, com a justiça eleitoral, né? Isso, aí independente se tem a indicação de outras instituições ou feito esse levantamento com base nos dados eleitorais, ou se a pessoa se cadastra voluntariamente, sempre é feita uma análise das pessoas. Se elas têm antecedentes, elas têm que residir também na comarca. Então, não pode ser uma pessoa de Goiânia, não pode se inscrever, por exemplo, em Goianira, exemplo. Não. Tem que ser na onde a pessoa reside, onde a pessoa vota. Entendi. Em relação à recusa, tem algum caso de pessoas que no dia do júri chega lá, eu não quero? Você já presenciou algum caso de recusa? Já. E como que funciona? Tem alguma punição para caso a pessoa recuse? Sim, porque assim, o serviço do júri, ele é obrigatório. A partir do momento que você é intimado, você deve comparecer. A não ser aqueles casos previstos em lei, que a pessoa é isenta de ser jurado, certo, como alguns casos de serviço de servidores públicos, né? Por exemplo, prefeito, governador, enfim, secretários. Mas, se a pessoa for convocada, ela tem que comparecer. A não ser que tenha uma justificativa plausível e idônea para que ela não compareça. Motivo de saúde ou algo muito pontual. Então, a gente sempre aconselha que ela compareça à sessão, apresente a justificativa no momento e o magistrado que está presidindo vai analisar. Vai deferir ou não, Isso. Né? Agora, se de tudo for impossível a pessoa comparecer por algum motivo, ela entra em contato conosco anteriormente. Se ela não comparecer e não justificar, ela pode, sim, receber multa ou penalidades administrativas. Então,
Então, se a pessoa não quiser ir, ela tem que, de toda forma, tem que ir lá e justificar e explicar. Sim. E tem que ter motivo. Sim. Não pode falar, eu não quero ir porque eu tenho que ir no salão. Não pode. Não. Tem que ter um motivo de saúde, alguma coisa plausível, Isso, né? até porque, assim, é igual... eu já presenciei nos júris... um juiz sempre questiona, né? Todos nós trabalhamos, todos nós temos responsabilidades, temos a nossa vida, temos as nossas obrigações. Mas este é um serviço extremamente relevante, é a participação ativa da sociedade no julgamento da vida de alguém, de vidas, né? Entendi. 2 pontos de vida. Então, é muito importante que a pessoa compareça e, além de ser muito importante, é obrigatório. Entendi. Em relação a recebimento, o jurado, ele recebe algum dinheiro, algum valor para poder estar lá participando do júri ou não? Não, ele não recebe. É voluntário? É voluntário. É totalmente voluntário, mas o que ele tem são alguns benefícios, né? Além de ser considerado um serviço público relevante, estabelecer a presunção de idoneidade moral, ele pode garantir a preferência de condições, igualdade de condições nas licitações e concursos públicos. Então, muitos estudantes gostam de ir lá e se cadastrar voluntariamente. Por conta do concurso. Por conta do concurso, porque pode sim ser um critério de desempate. E também para servidores públicos, em caso de promoção funcional ou remoção voluntária, também pode caracterizar uma preferência nas condições. Entendi. Em relação de alimentação, porque tem júri que começa 9 horas e vai até altas horas, né? Às vezes até madrugada. Uhum. Fornece alimentação? Como que é? Porque tem muitas pessoas que perguntam, como que eu vou fazer? Vou ter uma pausa para o almoço? Eu posso ficar mexendo no meu celular? Tem como você explicar como que funciona a partir do momento que a pessoa chegou no tribunal, foi escolhida, né? Para poder ser jurado. Como que funciona essa questão? Eles recebem alimentação? E se tiver, por exemplo, que dormir, como que é que funciona? Você pode explicar para gente? Sim. Os jurados, eles recebem todo o apoio necessário. A partir do momento que eles são sorteados, aí o juiz faz o comprometimento deles que eles ficam incomunicáveis. Mas Isso não quer dizer que eles precisam ficar mudos do início ao fim. Eles só não podem falar sobre situações do processo, sobre os fatos, sobre o que a defesa falou, a acusação falou. Tem que falar sobre outras coisas. Mas eles, claro, são seres humanos, pode, né, conversar. Vão ao banheiro, tomam café, água, enfim, conversam entre si. Mas sempre tudo é observado pelos serventuários da justiça que estão ali e com muita atenção pelo magistrado presidente. Entendi. É fornecido, sim, alimento, almoço, lanche, jantar, se for necessário. E se for um júri que se estende por mais dias, tem também a hospedagem. É tudo muito organizado e o jurado não se precisa preocupar financeiramente com nada. Então, é tudo muito bem organizado antes. Então, antes de iniciar, tem uma preparação muito minuciosa, né? Cada detalhe para poder garantir para os jurados uma condição, né? De estar lá exercendo e que tenha, né? Tudo que tem direito, na alimentação, né? Caso precisar. E nós temos muita atenção com o jurado. Por exemplo, há algum tempo a gente teve um júri que uma jurada autista se manifestou que ela era autista, mas ela tinha a intenção realmente de continuar, tinha as condições necessárias para participar, mas ela disse que tinha restrição alimentar. E ela só comia determinados tipos de alimento. Então, E ela repassou isso aos serventuários, e os serventuários perguntaram o que ela desejava, que fosse fornecido o que ela desejava almoçar. Aí ela manifestou, a gente pediu, o almoço chegou da forma que ela queria, da maneira que ficasse confortável para ela, e ficou tudo ok. Que coisa boa. Então, assim, a inclusão também, né? Que é muito importante. E questão de composição. Quantas pessoas que compõem o tribunal do júri que vocês escolhem lá, que faz aquela seleção? São quantas pessoas? Então, em regra, não quer dizer que se uma pessoa foi chamada, ela vai realmente participar do conselho de sentença. Entendi. Porque isso realmente é a sorte. A pessoa vai... É um sorteio. É um sorteio. Entendi. Então, tem ali várias pessoas, no mínimo 15 jurados ali selecionados, e é feito o sorteio de 7. Então, no mínimo, tem que ter 15 pessoas. No mínimo 15. Se tiver menos que isso, a sessão não acontece. Entendi. Então, no mínimo 15. Então, chegou lá as 15 pessoas, vocês vão ter o sorteio para escolher qual quantidade que vai escolher? 7 jurados. Certo. Aí as partes podem fazer a recusa, 3 MP e 3 acusação, por qualquer motivo que seja, permanecendo 7. Além disso, tem um representante da acusação, um representante da defesa. Entendi. E o juiz-presidente e os serventuários da justiça. Certo. E na hora do voto? Porque aí, na hora que, depois que finaliza, tem o voto.
eles precisam justificar, por exemplo, porque o magistrado, na sentença, tem que ter fundamentação, conforme a Constituição Federal. Então, tudo tem que ser fundamentado. E os jurados? Porque eles precisam fundamentar o motivo que eles estão condenando ou o motivo que eles estão absolvendo a pessoa que está lá submetida ao plenário do júri? Não, eles não precisam. Inclusive, esse é um medo que muitos jurados têm. Às vezes, eles chegam lá, ficam receosos, ficam com medo, que às vezes não têm o conhecimento jurídico adequado. Mas é justamente isso, é a inclusão de qualquer pessoa. Não precisa ter um ensino superior, não precisa ter conhecimento jurídico. Ela vai ouvir o que as partes vão manifestar, Sim. seja a defesa, seja a acusação, e ao final, basicamente, informar se ela concorda com a defesa ou com a acusação. E respondendo os quesitos, que são as perguntas, de maneira bem didática e bem explicativa, o juiz-presidente formula aos jurados, explica, e aí é passada uma pessoa que recolhe os votos e outra que recolhe os descartes. Entendi. Sim ou não, bem direto. Então, no caso, se a pessoa tá lá, então ela não precisa ficar com medo de, eles vão saber se eu absolvi, então é secreto. Não tem como a pessoa saber, né, a pessoa que está sendo julgada, saber se aquela pessoa votou no sim ou no não. Não tem como. Não tem como saber, até porque, ultimamente, é feito da seguinte maneira. Antes eram abertos todos os votos, agora não é mais, é por maioria. Então, são 7 votos. Desses 7, o juiz vai abrindo a cédula 1, cédula 2, até completar a maioria. Entendi. Se tiver 4 nãos ou 4 sims, não abre mais. E mesmo que o jurado quisesse falar o que ele votou ou de alguma maneira manifestar, não tem como nem comprovar, porque o voto é absolutamente secreto. Entendi. Em relação a como que é você, qual que é seu ponto de vista em relação a você vivenciar o júri, você está lá por dentro, nos bastidores, se teve algum caso que você presenciou que ficou marcante para você ou alguma lição que você tenha aprendido no dia do plenário, que você faz constantemente, todo mês tem, né? Sim, toda semana Toda praticamente. semana, né? Então, como que é? Você teve algum caso que ficou marcado, ou alguma lição que você queira compartilhar conosco? Então, todos os casos são muito individuais, Sim. né? Cada caso nos chama atenção de alguma maneira. E eu, como assessora, tudo é feito de maneira técnica e imparcial. Sim. Mas eu confesso que os crimes que envolvem infanticídio, a gente fica um pouco mais comovido. Mas nada que afete o profissionalismo no âmbito técnico e imparcial. É tudo bem técnico, sempre, né? Conforme o que está no processo. Não, e participar do Tribunal do Júri é uma experiência intensa, porque a gente vê de perto a dor das famílias, afinal, são 2 famílias, em tese, 2 vidas, uma vida pelo lado da vítima, uma vida pelo lado do réu, e a gente vê a importância, né, da empatia, do senso de responsabilidade muito grande, e é muito bom participar do direito sendo aplicado realmente na prática direta, né? Ali. Porque a gente tem a teoria na faculdade, depois vem a prática. E para aquelas pessoas que têm curiosidade para saber sobre o júri, quer assistir, é aberto ao público? Como que funciona? Tem a idade que pode ir lá assistir ou não? Como que funciona? É aberto ao público. Qualquer pessoa pode assistir, basta essa pessoa tiver interesse, entre em contato com o fórum da sua cidade, solicita à vara competente a pauta de júris marcados e qualquer pessoa pode assistir. Pode ir lá e pode assistir. Aí, a depender, é aconselhado que não tenha crianças, porque às vezes fala alguma coisa, né, que possa, né? Porque acaba que é um ambiente um pouco pesado, né? Entendi. Aí você acha assim que é importante a pessoa, o cidadão, né, a nossa população entender sobre o sistema da justiça? Você acha que é importante eles entenderem de júri? O que você entende sobre isso? Eu acho muito importante, porque é a população, como eu disse, que está ali julgando o seu semelhante. Ela está indiretamente falando o que ela aprova ou não aprova na sociedade que ela convive. Por isso que é importante e deve ser o jurado ali cadastrado, né, o jurado que está ali participando, residir na comarca, na comarca, Aonde né? vai realizar Aonde o vai júri. realizar o júri. Então, eu Entendi. acho muito importante que ele entenda, porque, assim, às vezes um mito que tem bastante, as pessoas acham que tem que ser uma pessoa instruída, que tem que ser uma pessoa que tem conhecimento jurídico. Não tem classificação de... Não né, tem, qualquer pessoa. Tem curso superior, não tem. Não tem um isso. comerciante, um professor, um ambulante, uma dona de casa, qualquer pessoa que tem aqueles requisitos necessários pode e deve ser jurado, porque é muito importante. Ela vai ali escutar, basicamente, a história
do que aconteceu e falar se ela concorda ou não. Ou não. Indiretamente então, é isso. Sem falar com base em artigo tal, do Código Penal. Porque às vezes a pessoa fica com medo de ir lá, eu não sei entender nada de direito, o que eu vou falar lá? Então não tem isso, não né? tem isso. Eles vai votar sim ou não e nada mais, né? Não precisa justificar. Muitos clientes me procuram em relação a júri familiar. Falam assim, doutora, como que funciona o júri? Tem que ser, quem vai julgar é só advogado? Aí, assim, acho que é muito importante esse bate-papo nosso para poder esclarecer, porque muitas pessoas têm dúvida em relação ao tribunal do júri, a quem pode participar, e principalmente em relação aos jurados, assim, que chega muitas dúvidas para mim, em relação a quem pode ser e os requisitos. E se tem alguma punição em caso de não ir, porque a pessoa acha assim, eu fui notificada aqui, mas eu não vou e não vai dar nada. Então, assim, não pode fazer isso, tem que comparecer, igual você explicou pra gente, e justificar, Sim. né? Justificar o porquê que não pode, tem que ser uma justificativa plausível, Isso, né? A pessoa não pode falar simplesmente, eu não posso ir porque eu estou trabalhando. E uma das punições pode ser multa, assim, em valor, assim, em dinheiro ou não? Sim, inclusive, acho que pode chegar, se eu não me engano, a 10 salários mínimos, de 1 a 10 salários mínimos. Então, o magistrado que vai dosar o valor, né? Se caso a pessoa, né, não comparecer. Isso. Porque se caso a pessoa for convocada, gente, não comparecer, vai dar um prejuízo, são 15. Aí, eu não vou, um fala que não vai, chega lá, não tem ninguém, então movimenta todo, né, o judiciário e não vai acontecer porque a pessoa não comparecer, dá esse prejuízo, né? Porque é toda uma preparação, né? Afinal, para o processo chegar na fase do tribunal do júri, tecnicamente, ele já passou por duas outras fases, que é a fase de investigação policial e depois a fase de instrução que é feita judicialmente, né? Entendi. E aí, neste momento, o juiz, ele analisa o processo e define se vai ser julgado pelo tribunal do júri ou não. Entendi. Aí, no momento do júri, os jurados recebem essa decisão que o juiz determinou que fosse julgado pelo tribunal do júri. Para eles conhecerem, né? Qual que é o caso, fato, né? Recebe também um relatório do processo. Então, assim, é um processo que já passou por várias fases, é um movimento que depende de várias pessoas para acontecer. A acusação se preparou, a defesa se preparou, as famílias estão ali esperando aquele momento. Então, às vezes, a pessoa acha que simplesmente não ir. Não vou e tá tudo bem. E não é assim, isso. Né? Para finalizar, em relação à questão dos jurados terem algum familiar que está sendo julgado. Esse é um motivo de dispensa. Sim. Aí a pessoa tem que falar, eu conheço, eu sou amigo, ou é meu parente. Isso, tem os impedimentos legais. Tanto os jurados com as partes do processo, tanto os jurados entre si. Por exemplo, se eles forem irmãos, tem um grau de parentesco que um não pode participar com o outro. Então, eles têm que manifestar se são amigos ou inimigos das partes que estão ali sendo julgadas. Tudo isso é bem esclarecido aos jurados. Muita gente fica com medo de, às vezes, ter que chegar lá já sabendo tudo. E não é assim. Na prática, é tudo muito tranquilo. A gente explica tudo para os jurados. É tudo bem esclarecido. Bem esclarecido. Eles, a gente né? está ali para dar todo o suporte necessário. E tem uma equipe, né? Uma equipe, na verdade, né? Cada um tem sua função, mas é tudo bem esclarecedor, né? Para que eles fiquem à vontade, né? Não precisa ter medo. Muita gente chega lá com medo, com receio, mas depois eles veem quão é bom estar ali participando novo, né? ativamente, que quer ir porque novamente. Porque é por temporada, né? É por temporada. Então, pode ser que uma pessoa que vai um dia, tem que todos os dias que ele recebe a intimação, ele tem que comparecer. Tem que comparecer. Mas pode ser que ele não seja sorteado em um, mas pode ser que sim também, né? E tem gente que é sorteada em todos. Nossa, aí tem aquele sortudo que vai toda semana. Mas tem gente que adora. Não, eu acredito sim, porque é muito interessante. Eu acho que é muito gostoso você ouvir, você aprender, você, né, ver, né, tá do outro lado. Isso, tá participando ali ativamente mesmo. Não é uma situação agradável, são vidas, difícil. Sim. Mas a pessoa sente ali o senso de responsabilidade de estar participando ativamente de uma decisão. Né? Que é importante a pessoa estar lá, né? E só de estar lá já é uma pessoa que presume que é uma pessoa de boa índole, uma pessoa do bem. Em relação a concurso público, eu gostaria que você deixasse pra gente uma mensagem para aquelas pessoas que é bacharel em direito, não quer, né, advogar, não tem vocação, porque a advocacia é vocação. Então, tem aquelas pessoas que querem concurso público. E você que está estudando, já é assessora, né? E aí que você está em busca, né, da magistratura, que se Deus quiser, né, você vai conseguir alcançar seu objetivo, deixar uma palavra, né, uma mensagem para aqueles que estudam para concurso público. Então, primeiramente, assuma a responsabilidade do seu sonho, porque é realmente uma responsabilidade. E seja perseverante e resiliente nisso.
Por muito tempo eu questionei se eu desejava mesmo isso ou não. Já cogitei em alguns momentos até fazer outra faculdade. Às vezes por receio de não conseguir alcançar o meu sonho. Mas é aquela frase, até clichê, só depende de você. Basicamente isso. Então, seja perseverante, busque o seu sonho, encontre o seu método de estudo, porque às vezes o meu método é diferente do seu. Então, cada um tem que adaptar. Cada um tem o seu. E um dia vai dar certo. Em nome de Deus, coloque sempre Deus à frente dos seus estudos, da sua oração, para abrir a sua mente. E é um aprendizado, um processo. Não se compare. Tem pessoas que vão levar menos tempo, tem pessoas que têm mais facilidade. Cada um é cada um. Por isso eu falo, assuma a responsabilidade dos seus sonhos, seja resiliente. E nunca desistir dos seus sonhos, né? Isso. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito estar aqui hoje conosco para estar explicando sobre o Tribunal do Júri, sobre os jurados, que é um tema interessante, é importante para a nossa sociedade. E eu gostaria que você falasse alguma palavra, alguma mensagem final em relação ao Tribunal do Júri sobre a importância para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Bom, primeiro eu quero agradecer a doutora Carla pelo convite. Eu estou realmente muito feliz. Não é de costume a gente ver as pessoas darem esse espaço aos assessores, a gente vê muito pouco. Então, eu fico muito feliz pela iniciativa, pelo convite, agradeço de coração. É muito bom estar aqui compartilhar um pouco do que eu sei, não sei tudo, mas estou sempre disposta a aprender, trocar o aprendizado. Fico muito feliz mesmo pelo convite. E sobre o Tribunal do Júri, como eu disse, para mim é uma das áreas mais fascinantes do direito. É realmente a gente ver a aplicação da justiça na prática. São muitas histórias, muitos relatos. E ser julgado pelos seus semelhantes, eu acho que garante mais segurança, digamos Sim. assim, a pessoa que está ali. Porque a gente não está ali para falar apenas de termos técnicos, mas também da sociedade, o que a pessoa acha que deveria ter sido feito ou não deveria ter sido feito, é o semelhante julgando como se ela estivesse ali naquele fato. E para você que não me segue ainda no YouTube, segue lá, @Conversa sobre Direito, e ativem o sininho. E muito obrigada.